Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Aqui quem está falando é o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você sabe, se você quiser conversar comigo, me chama lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá pessoal, e eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, mais uma vez, você pode nos encontrar aqui no nosso podcast UTI Informa e Ação. Para formar e por intensivistas de excelência nas nossas UTIs, hoje a gente vai para mais um episódio. E o tema do nosso episódio hoje é mobilização e droga vasoativa. Qual é a evidência? E aí, Sancler, acho que é um tema super interessante da gente falar, né? Porque quando a gente fala em UTI, a gente sempre vai encontrar um paciente com droga vasoativa, né? Esse é um dos critérios para se manter em UTI. São raros os hospitais que aceitam pacientes com droga vasoativa na enfermaria, né? A não ser em contextos bem específicos, que a gente até pode falar no final. E aí, como é uma coisa comum se acontecer na UTI, né, o paciente estar ali em uso de droga vasoativa, acaba tendo um impacto bem direto quando a gente pensa em programas de reabilitação, se aquele paciente está ou não saindo da cama, se está ou não fazendo exercício, né? Então, acho que, como é uma coisa que impacta muito no nosso dia a dia, acho que é um tema muito interessante para a gente abordar aqui dentro da luz da ciência, né? Que é essa a nossa ideia sempre quando a gente traz esse episódio. Em todos os episódios, né, Sancler? A nossa ideia é sempre estar baseada em evidência, mas especificamente quando a gente fala em qual evidência, a gente escolhe um tema para destrinchar um pouco mais. E aí, hoje, o que a gente vai destrinchar é o que tem de evidência na literatura a respeito do uso de droga vasoativa como aí uma possível barreira, contraindicação ou não para mobilização, né? Isso mesmo, Débora. E é algo, como você disse, extremamente frequente, né? Se você buscar na literatura taxa de pacientes que precisam de usar droga vasoativa durante a sua internação na UTI, a gente vai ver um número extremamente elevado. Então, nós fisioterapeutas precisamos dominar bem o que há de evidência científica sobre segurança do paciente e principalmente das nossas intervenções de reabilitação, mobilização e exercício, para a gente poder saber indicar, contraindicar e ponderar adequadamente quando agir e como agir com esses pacientes, né? E aí eu vou trazer um pouco de uma observação minha, é que a gente já falou várias vezes aqui em outros episódios de como as pessoas querem tornar as coisas assim, só trazendo para duas possibilidades bem opostas. Parece que quando liga uma bomba que coloca lá uma droga vasoativa, uma mina vasoativa, as pessoas querem se perguntar se pode ou não pode fazer fisioterapia, e isso é bem estático nessa tomada de decisão. E eu acho que é a primeira grande coisa quando a gente vai estudar sobre o assunto, né, Débora? É você começar a entender que o que está naquela bomba reflete uma dose, que ela tem que ser ajustada de acordo com a infusão que é colocada, mas também com o peso do paciente, né, que é a dose propriamente dita da medicação. E outra coisa muito interessante é a dose e o comportamento da droga. A maioria dos trabalhos, a maior parte da evidência científica fala muito sobre o comportamento. As drogas estão estáveis, as drogas estão em ascensão nos últimos períodos, nas últimas horas, as drogas estão em queda nas últimas horas, e isso vai fazer com que a gente possa tomar uma decisão melhor sobre quando e como intervir com esses pacientes. Eu queria abrir, você disse, né, é um episódio que a gente escolhe um tema para aprofundar um pouco mais dentro da evidência científica, né, mas mesmo assim eu acho que não deixa de ser um episódio reflexivo como todos os outros. Tem um trabalho muito interessante, um trabalho que foi publicado, eu vou até checar para não falar besteira aqui, ó, em 2018, Krista Wolf, a autora principal do trabalho, que é um trabalho que fez uma análise de diversos pacientes que entraram no ensaio clínico randomizado sobre mobilização, segurança da mobilização e etc. E os autores buscaram se os pacientes que desenvolviam fraqueza muscular adquirida na UTI, se isso tinha alguma relação com as drogas vasoativas. E de uma maneira muito interessante, a presença de uso de drogas vasoativas aumentou em mais de 3 vezes a incidência de fraqueza muscular adquirida na UTI. Eu acho que esse trabalho, apesar de ser mais recente, né,
ele traz a nossa pergunta de hoje bem para evidência, assim. Se eu tenho um tipo de tratamento, que é o uso da droga, e ele aumenta em 3 vezes a chance dos nossos pacientes desenvolverem fraqueza muscular adquirida na UTI, eu preciso ser a favor de encontrar caminhos para oferecer reabilitação para esse paciente. Porque se eu deixar, pela presença da droga, esse paciente quieto, a gente está falando de um fator independente, viu? Independente das outras coisas, um risco de 3 vezes mais a chance de desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI. Então a gente tem que trazer essa pergunta e a gente tem que buscar na evidência caminhos para que a gente possa chegar numa mobilização segura. Você ainda observa, Débora, hoje em dia, assim, quando você está na UTI e tem um paciente lá com uma bomba de qualquer que seja droga vasoativa, e das pessoas falarem, opa, peraí, você é fisioterapeuta, você vai mexer porque ele está em droga, etc. Você ainda vê esse cenário? Eu acho que vem bem com o que você está falando, e a gente tem falado nos últimos episódios também. Eu vejo as duas coisas, para falar bem a verdade. Eu acho que tem, assim, um grupo de pessoas ainda que está um pouco ali atrás, né? Que, vê droga vasoativa, não pode fazer nada, né? Mas também tem um grupo que acabou correndo demais lá na frente, eu acho, que é assim, tá com droga, ignora, assim, sabe? No sentido, assim, de como se não tivesse com nada, né? E aí também eu acho muito ruim, né? Porque às vezes a gente acaba extrapolando as fronteiras, e não, igual você falou, sabe? Não do pode ou não pode, mas do que pode, né? Porque o fato é, se o paciente está com droga vasoativa, alguma coisa está acontecendo, né? E se está acontecendo, isso eu preciso considerar isso no meu plano terapêutico, né? Então, eu acho que é bem o que você estava falando, não é uma questão assim de ele está com droga, posso ou não posso fazer fisioterapia, mas ele está com droga, qual é o momento clínico desse paciente e onde isso se encaixa dentro do meu plano terapêutico, né? Então, eu fico um pouco com receio, porque é isso, às vezes a gente levanta bandeiras, né? Claro, não sei se você concorda, mas a gente levanta bandeiras, e essa foi uma bandeira muito levantada, né? Droga vasoativa não é contraindicação absoluta para todos os exercícios, ou como você mesmo disse, para fisioterapia, né? Sendo que dentro do mundo de fisioterapia a gente tem muitas intervenções diferentes. Então a gente levantou essa bandeira com muito afinco, que eu acho que é válido, né? Porque a gente precisava mudar esse cenário, visto o dado que você acabou de colocar para gente. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado no sentido de não levantar essa bandeira e falar, bom, então eu nem reparo na bomba, eu nem olho se a droga vasoativa está aumentando ou está diminuindo, qual é o contexto do paciente, né? E aí acho que acabou se perdendo um grupo aí meio, né? Acho que correu um pouco. É o que eu enxergo no meu dia a dia, assim, esses dois extremos, né? E aí, quando eu fico pensando, né, mobilização e droga vasoativa, é seguro? Né? Eu fiquei pensando, né, como que a gente responderia isso? E de novo, né, Sancler, eu acho que dá para responder, é seguro? É seguro, desde que você cumpra os critérios de segurança, né? Não sei o que você acha, parece meio redundante essa fala, mas a verdade é que é seguro, né? Reabilitar um paciente com droga vasoativa, mas você precisa cumprir os critérios de segurança para ser seguro, né? Exatamente. Eu acho isso uma das coisas mais cruciais e que eu tento discutir isso ao máximo com as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar em aulas, palestras, etc., é que quando a gente fala sobre segurança, isso serve para qualquer coisa, não só para mobilização. Você tem que pensar na seleção do paciente. E a seleção do paciente é o primeiro caminho para que você tenha segurança. Então, todos os dados que a gente tem sobre segurança, eles são feitos no extremo da segurança. Então, como assim no extremo da segurança? Eu selecionei bem, não é que a gente tem que deixar de fazer, não. Eu tenho que selecionar bem o meu paciente para então eu verificar a possibilidade da segurança. Se eu não faço esse levantamento, é óbvio que eu vou ter uma série de problemas e de eventos adversos. Eu vou voltar um pouco no tempo, na evidência, até para a gente jogar isso nessa discussão que você colocou agora, Débora. Se a gente falar em 2014, naquele trabalho que, não sei, acho que provavelmente é o trabalho que a gente mais citou aqui ao longo do podcast, sobre o semáforo dos critérios de segurança para mobilização, quando a gente entra no grupo de alterações cardiovasculares, o primeiro é exatamente um semáforo vermelho para exercícios no leito ou fora do leito, para indivíduos que estejam em emergência hipertensiva, precisando de drogas.
Então, os experts na época, eles colocaram assim, olha, cuidado com esse paciente, se o paciente está numa emergência hipertensiva e precisando de drogas, é bom que você não promova naquele momento reabilitação. Só que quando você desce, a partir do momento que a pressão arterial sai da emergência hipertensiva e ela entra numa zona adequada, a gente está falando de PAM de 65, pressão arterial sistólica de 90 ali aproximadamente, mesmo que seja com drogas, a maior parte das vezes deixa de ser uma contraindicação, você tem segurança para agir, né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha um pensamento sobre a seleção dos pacientes de maneira adequada. Eu não vou me lembrar agora qual a referência, mas eles estratificavam, assim, eu acho que foi do grupo da Austrália, que pacientes que tinham a dose de drogas estáveis nas últimas 24 horas, não aumentou, ou em queda, são pacientes que estão aptos a serem mobilizados. E aí os pacientes que tiveram aumento, necessidade de aumento nas últimas 6 horas, são pacientes que não estão aptos para receber mobilização por causa da questão hemodinâmica e da ação das drogas. Então eu acho que esse é um dos primeiros grandes passos. Não é chegar na beira do leito, olhar uma bomba e falar, nossa, essa dosagem está muito alta. Porque, às vezes, aquela dosagem que alguém julgou ser muito alta nem é uma dosagem alta dentro dos padrões para aquela droga, para o tamanho da pessoa, para o peso da pessoa. Então, estudar um pouco o comportamento, dar uma olhada nas fichas de monitorização da enfermagem, né, sobre sinais vitais, sobre o uso das drogas, conversar com a equipe que prescreve, que aplica a medicação, eu acho que é o primeiro grande caminho para que a gente tenha segurança, sim. Eu acho que esse é o cenário. Eu acho que esse é um primeiro ponto mesmo, quando a gente fala em termos de mobilização e droga, e aí a gente quer trazer para um cenário de segurança, eu acho que você colocou muito bem o primeiro ponto que a literatura traz, que é analisar o comportamento da droga, né, para aquele paciente. Então, acho que fica aí como um primeiro ponto. Analisa o comportamento, né? Então, não é uma coisa estática, né? A gente também bate muito isso na tecla aqui. É dinâmico. Então, assim, tá aumentando, tá diminuindo, né? Entrou por quê, em que momento, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente garantir aí a segurança. Eu acho que eu queria pedir para você, já que você estava falando, puxar o gancho, já, eu acho que o outro ponto é entender minimamente dos valores, né, Sancler? Porque, assim, lógico que a gente tem cada vez mais os artigos, eu acho que a gente saiu de um ponto conservador, né, há um tempo atrás, onde a gente tinha artigos que falavam assim, olha, pacientes com doses baixas podem fazer, não tem efeito adverso, pacientes que não estão aumentando a droga pode fazer, não tem efeito adverso, até em um momento agora que eu acho que a gente já nem fala tanto em dose alta, baixa, né, porque a gente tem visto um nível de segurança quando a gente toma os cuidados, muito parecido, né? Se o paciente está com dose alta ou dose baixa, né? É, tem até um estudo que eu também, se eu não me engano, é do pessoal da Austrália, mostrando que mesmo os pacientes com dose alta, se você. E aí depois a gente volta nisso, porque eu quero primeiro seguir da dose, mas se você escolhe bem a intervenção que você vai fazer com aquele paciente, né? Acaba ficando seguro também. Mas eu acho que independente disso, assim, da gente estar avançando, e na minha visão, isso talvez seja um pouco do futuro, quando a gente, presente e futuro, quando a gente fala em estudos em relação a drogas, enfim, é isso, é a gente avançar cada vez mais, né? Porque antes a gente queria saber se uma dose baixa era seguro, descobriu os que a gente não vai parar aí. Bom, e uma dose talvez intermediária ainda é segura, né? E uma mais alta ainda é segura. Então, acho que a gente vai evoluir nisso para, de repente, assim, discutir mais especificamente a intervenção para cada dosagem, talvez, do que a dosagem em si para a mobilização, né? Mas, enfim, eu queria que você desse esse gancho da dosagem, então, que eu acho que é outro ponto importante, né? A gente tem alguns cortes aí que eu acho que são importantes da gente relembrar e trazer a nível de evidência, justamente para talvez ligar um sinal mais de alerta ou menos de alerta quando a gente vai atender esses pacientes, né? E isso eu acho que é um grande mito e talvez um grande erro que a gente tem na nossa prática assistencial, né, Débora? Porque como nós não prescrevemos a droga, talvez isso passe por diversos profissionais que lidam na terapia intensiva. A dose que nós somos habituados a olhar e perceber, na verdade, não é a dose da medicação, é a infusão da medicação. Então, se eu vejo lá, eu vou usar a noradrenalina como exemplo aqui, noradrenalina a 15 ml hora.
Então, eu estou falando, olha, tem 15 ml hora dessa solução que está aqui, de soro com noradrenalina, que está sendo infundida para o paciente. Agora, a dose que efetivamente está indo para o paciente, ela depende dessa infusão, ela depende da diluição, ou seja, o quanto de nora e o quanto de soro que foi diluído, e depende do peso do paciente. Então, a dosagem efetiva que vai ao paciente, geralmente ela é medida em microgramas por quilo por minuto, e aí existe uma série de fórmulas para você alcançar isso. A gente tem calculadoras, eu deixei uma aberta aqui só para a gente usar como exemplo, tá? E aí eu vou fazer a conta comigo mesmo, então vou botar aqui, vamos supor que eu esteja recebendo 15 ml hora, eu vou ter que revelar aqui 87 quilos, tá? Mas em processo de busca de melhoria. Vamos botar numa diluição. Tem que falar isso, é importante, já foi mais, né? É importante colocar isso. Vou colocar numa diluição de 250 ml, 4 ampolas de noradrenalina. Se eu tiver, então, Sancler recebendo 4 ampolas diluídas em 250 a 15 ml hora, deixa eu ver onde eu errei alguma coisa aqui. 87, 250. Ah, não, eu troquei. 250 ml. Depois eu coloco o link para o pessoal, tá? E aí eu vou botar 4 ampolas de noradrenalina. Isso vai dar 8 microgramas, 8 miligramas. Me dá uma dose de 0,1 micrograma por quilo por minuto. Então, veja que na maioria dos trabalhos que estudam dessa forma o impacto da mobilização, eles separam em doses baixas, doses moderadas e doses altas, como você colocou. E a dose baixa, geralmente, ela fica em torno de 0,05 ou 0,1, abaixo disso. Esse seria o limiar para a gente decidir que é uma dose baixa. Então, 15 ml de nora, para mim, numa diluição basicamente padrão, ela seria uma dose baixa. E que a gente já tem diversas evidências que é extremamente seguro mobilizar. E que Agora, se assusta, eu vou... né, E Sancler? que E que assusta, 15 assusta quando ml é você chega e fala, muito. tá com 15 ml a hora. Exatamente. Aí eu mudei aqui, eu botei agora para uma pessoa com 50 quilos. Você foi atender, é um paciente seu bem magrinho, pequeno, que está com 50 quilos. A gente está falando de 0,2 microgramas por quilo por minuto. Então, é o dobro da dose, sendo que nada mudou lá na bomba, a única coisa que mudou foi a pessoa. Então, é importante essa conversa com a equipe de enfermagem, com o enfermeiro que abre a prescrição do paciente e com o médico ou com a médica plantonista que fez a prescrição para você entender. Agora, essa dose ela é dividida assim, eu não vou lembrar todas, tá, Débora, agora, e eu até vou colocar isso depois no Instagram para o pessoal dar uma olhada. Então, dependendo do trabalho, a gente tem um trabalho interessante, que foi o trabalho do grupo da Austrália, em 2018, que fez essa divisão, que seria dose baixa, dose moderada e dose alta. E temos um outro trabalho também, de 2017, que avaliou alterações hemodinâmicas, e esse trabalho, eles chegaram à conclusão que, estratificando, eles não encontraram alterações hemodinâmicas em doses baixas e doses Diferente. moderadas. Só para a gente ter uma ideia, eles consideravam doses moderadas, por exemplo, de noradrenalina, entre 0,05 e 0,2. Então, até para essa pessoa com 50 quilos, que estava recebendo 15 ml de nora, era uma dose moderada, ainda era viável e seguro. Os autores não encontraram diferença quando eles viram a taxa de eventos adversos com esse tipo de droga. E só te interrompendo rapidinho, eu acho que aqui a gente pode ligar né, talvez um ponto de exclamação, que eu acho que é um ponto importante, né? Falando em prática clínica, então, né, trazendo a evidência para a prática, eu acho que esse é um bom corte, né, Sancler? Não sei se você concorda comigo, mas pelo menos lá na nossa UTI a gente costuma usar um pouco esse corte de 0,2, né? Acho que acima disso nunca vou fazer, né? Nunca é uma palavra forte, né? Enfim, mas acho que é meio que um sinal de mais alerta aí, né? Não sei o que você acha. Acho que esse valor é Eu uma acho que boa sim. dica aqui para o pessoal, né? Eu acho que é um excelente valor e eu acho que 0,2 ele está na média dos trabalhos para noradrenalina de micrograma por quilo por minuto como taxa de moderada, dose moderada. Eu diria que numa média dos trabalhos, até 0,1 taxa baixa, de 0,1 a 0,2 taxa moderada, e acima de 0,2 a gente teria alta. E aí é legal, você citou um pouquinho disso antes também, os trabalhos, geralmente, quando eles fazem, boa parte desses trabalhos são estudos retrospectivos. Pegaram um grupo, separaram em que quantidade de dose eles usaram e quando eles foram mobilizados, se houve ou não
incidência de eventos adversos. A maioria deles, pelo menos nos últimos 5, 7 anos, eles são assim. E aí, a taxa baixa, ou desculpa, a taxa de indivíduos que estavam precisando de drogas em doses altas, ela é sempre muito baixinha. Talvez por causa disso, talvez já seja implícito que essas medicações em doses altas, elas sejam contraindicações para esses pacientes. Então, pode até ser que no momento a gente tenha algum dado mostrando que a gente, de maneira segura, possa mobilizar esses pacientes. Mas, no geral, dose baixa e dose moderada se mostram seguras nas evidências científicas e as doses altas, elas geralmente não são testadas. Mas, quando são relatadas, retrospectivamente, também é baixa a taxa de eventos adversos. Não, eu queria aproveitar porque também eu acho que é importante a gente comentar que você falou, é uma população muito pequena dentro dos estudos, também porque, gente, vamos pensar aqui na clínica, né, Sinclair? Se o seu paciente está extremamente instável e ele acaba recebendo uma dose muito alta, as- algumas vezes a gente opta por intubar, né? É um paciente que a gente acaba falando, não, vamos intubar Sedar, porque né? a hemodinâmica dele tá muito ruim, sedar, né? Então, é um paciente que acaba, assim, às vezes não tendo uma possibilidade de participação na nossa terapia, né? Então, por isso também que a gente não consegue, né, ou não tem dados de doses tão altas de segurança, porque é o que você falou, acaba não fazendo, mas é por outros fatores, porque é um paciente que não vai participar, né? Se a gente está falando em mobilização, mas no sentido aí, né, de exercício, de reabilitação, esse paciente traz consigo outras limitações que o contexto da necessidade da droga alta acaba também levando a barreiras, né, para a reabilitação. Então, acho que faz todo sentido a gente, quando a gente pensa em dose, a gente fechar nisso, né, de que o que a gente tem na literatura hoje até 0,2. De novo, né, cumprindo a segurança, que a gente vai falar até o final do episódio, tudo, né, a tentar abordar tudo. Mas a gente tem aí um nível de segurança para fazer com esses pacientes legal, né? E quando a gente fala em evento adverso, né, Sancler, acho que também é interessante a gente citar que na maioria dos estudos, esses eventos adversos é o quê? Ah, caiu a pressão, né? A pressão caiu um pouco, não é que o paciente entrou numa instabilidade hemodinâmica que não conseguiu reverter, né? A maioria são eventos relacionados à queda de pressão e que conseguem ser revertidos ou transitoriamente, né? Deita o paciente de novo no leito, né? Às vezes leva um pouco o membro, ou com a necessidade de um aumento de dose, mas não a ponto de descompensar aquele paciente, né? Então também ninguém aqui está falando que não são eventos importantes, mas assim, são eventos que não são não São tão gerenciáveis, lesivos. né? Exatamente. Exatamente. É interessante isso, porque quando a gente encontra eventos, são eventos de pouca repercussão clínica, né? São eventos que rapidamente, ajuste da medicação, interrompe o exercício, volta o paciente para uma posição deitado, esses pacientes melhoram. Então, isso levanta mais ainda o quão seguro é a gente mobilizar esses pacientes, né? O quão Sim. seguro é. E aí você falou de uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, é que geralmente nas doses elevadas são pacientes que eles vão ter contraindicação ao exercício, mas não necessariamente pela dose elevada, mas por outras questões clínicas, né? Você colocou, ele tem que estar entubado não é contraindicação, mas para entubar ele tem que estar sedado, seda ele para controlar a parte hemodinâmica, diminuir o gasto metabólico, o consumo de oxigênio, então você fica com um paciente que é inviável caso você quisesse fazer alguma coisa. E aí é um ponto, eu acho que cabe um episódio um dia para a gente discutir sobre isso, Débora. É um ponto muito interessante que é assim, todos os trabalhos, quando vão estudar mobilização em qualquer coisa, ele trata de mobilizações ativas. A gente está falando do Uhum. paciente movimentar, do paciente responder comando, do paciente sentar, sair do leito e etc. Não trata de mobilizações passivas. Mas eu trouxe também uma evidência para a gente mostrar isso. Talvez algumas UTIs ainda botem mobilização passiva dentro do pacote da reabilitação, e aí teve um grupo que estudou em, deixa eu ver o ano aqui, 2014, o impacto da mobilização passiva na hemodinâmica dos pacientes. Separaram em 2 grupos, com drogas e sem drogas, consideraram pacientes com doses baixas,
dopamina menor do que 10 microgramas por quilo por minuto e nora menor do que 0,1 microgramas por quilo por minuto. E a conclusão é que não tem diferença hemodinâmica, mostrando o quão baixo é o impacto da mobilização passiva no sistema hemodinâmico. Além, sim, ela é segura, mas também mostra que nem aumento do metabolismo com a repercussão hemodinâmica, que é um dos objetivos do exercício, Sim, a gente não tem. Então, é exatamente. importante ressaltar isso. Sim, pacientes em doses altas têm uma série, geralmente, de contraindicações ou barreiras importantes para mobilizar ativamente. E caso seu paciente esteja nessa condição, você vai falar, mas então não posso nem mexer passivamente. Olha, depende do objetivo que você quer com essa mobilização passiva, mas impacto hemodinâmico ela não vai ter. Ela não vai ter esse impacto hemodinâmico. E aí, outro ponto que eu queria trazer, Débora, para a gente, é que muito se trata também em pacientes cardíacos a respeito do uso de drogas. Então, quem está numa UTI que tenha pacientes cardíacos clínicos ou pacientes cardíacos cirúrgicos, está habituado a ver pacientes chegando do centro cirúrgico com doses muito altas de drogas vasoativas, mas é um conhecimento da equipe o quanto dinâmico é aquilo e é necessário só naquele momento. O que a gente pode perceber é que nas UTIs cardiológicas, sejam clínicas ou cirúrgicas, parece que as equipes têm um domínio maior dessa segurança para poder mobilizar esses pacientes, né? Talvez a gente precisasse mesclar um pouco e fazer uma transferência de rotinas e hábitos, né? Eu entendo que é um mecanismo diferente, mas é assim, né? Não sei, vocês recebem aí pacientes cardíacos clínicos, ou eles ficam especificamente numa UTI, e se você, o que você acha desse cenário? Não, é até interessante porque aqui a gente tem o INCOR, né, que é o Instituto do Coração. Então, a maioria dos pacientes vão para lá. E é engraçado porque no central, né, que não é o INCOR, é do complexo, mas não é o INCOR, no central, os pacientes não podem ficar na enfermaria com nenhum tipo de droga, né? Então, Uhum. dobuta, por exemplo, não vai para a enfermaria, vai ficar na UTI até fazer essa transição, enfim. E aí é engraçado que os alunos passam comigo na UTI, aí tipo, Débora, por que esse paciente tá aqui ainda? Ah, porque ele tá com droga. Ah, ele tá, sei lá, tá com Nobuta, tá com. Aí esse, nossa, mas a gente passou no Encore e aí eles estavam na enfermaria lá, né? Então são pacientes de enfermaria lá. Mas é isso que você falou, é um conhecimento da equipe que é muito importante, porque senão não dá, né? Também pensando se a equipe não tem esse conhecimento. E aí, obviamente, isso que você falou, a gente consegue avançar no nível de mobilidade, na reabilitação desses pacientes, muito atrelado com o que a equipe tem de segurança e de conhecimento a respeito das drogas que são usadas lá, né? Eu queria aproveitar para, usando, né, então esse gancho, que era a próxima ponto que eu ia colocar, né? A gente colocou a seleção dos pacientes, né? Que você falou lá no começo, pensando no momento da droga também, né? Está aumentando, diminuindo. A gente falou da dose. E agora eu acho que, já que você abriu essa porta dos cardíacos, enfim, eu acho que vale a gente ressaltar que outra coisa importante a se pensar é o motivo dessa droga, né, Sinclair? Porque, por exemplo, a gente tem paciente que usa Nora como um vasoconstritor por alguma questão neurológica, né? Um paciente, sei lá, vamos pensar num paciente às vezes com vasoespasmo, que vai acabar usando, né? Pensando em algum tipo de droga, e um paciente clínico em choque séptico, por exemplo, né? São dois pacientes que você pode ter na UTI que estão usando droga, mas por motivos completamente diferentes, né? Então, acho que outra coisa que a gente sempre tem que pensar também é isso. Por que, que essa droga entrou? Para quê? Né? Ou por quê ou para quê, enfim. Né? Mas é um paciente que está em choque séptico, que está estourado, qualquer outra coisa, né, nesse sentido agora. Será que vale a pena fazer, e aí vai ser o próximo passo, né? Tal intervenção? Não, não, é um paciente neurológico que entrou com uma droga para, de alguma forma, ali pensar no fluxo cerebral, enfim. Então, e isso vai te determinar também, né? Possibilidades de conduta, de momentos de intervenção diferentes, né? Bom, e aí ressalta a importância da comunicação entre a equipe, né? Todos precisam estar cientes do porquê que a medicação está sendo usada, né? Então, o fisioterapeuta, para tomar essa decisão da indicação terapêutica, ele precisa estar bem alinhado com a equipe médica que faz a prescrição da medicação, do objetivo da medicação. Assim como a equipe médica precisa estar alinhada com a equipe de fisioterapia para entender qual é o objetivo da intervenção fisioterapêutica também.
né? E aí você vai conseguir discernir isso. Olha, a minha atividade proposta, ela é uma atividade de baixo impacto metabólico, que não eleva tanto o consumo de oxigênio, porque eu não quero nesse momento, eu quero amplitude de movimento. Não, eu estou pensando mais num treino de atividades mais voltadas para as atividades de vida diária, para que ele não perca tanto assim a funcionalidade. A gente sabe que a repercussão hemodinâmica disso é extremamente baixa, então seria mais viável. Não, eu estou diante de um paciente pós-infarto, que está com drogas, e eu já estou pensando em atividade cardiovascular para manutenção do condicionamento desse paciente. Então, eu preciso fazer com que a hemodinâmica se eleve um pouco a frequência. Então, esse alinhamento, ele precisa estar muito, muito bem definido para que a gente possa alcançar objetivos interessantes quanto a isso, né? E aí, se a gente for estudar, a gente sabe que existe, sim, evidências mostrando resultados favoráveis, mais uma vez, para isso. Eu vou citar um trabalho que é do Juliano Gardeng, lá de Goiânia, né? E ele estuda muito a respeito do assunto. Eles fizeram um trabalho no pós-operatório de cirurgia cardíaca, seja revasc ou valvar, e separavam os pacientes em dois grupos que usavam drogas ou não. Eles escolheram doses baixas, tá? Mas doses baixas conforme a prescrição médica, assim que os autores colocaram. E eles viram que fazer o uso do cicloergômetro não gerava um impacto de prejuízo ou que fugisse dos critérios de segurança para frequência cardíaca, pressão arterial, saturação e Borg, que era a forma que eles dosavam o exercício. Então, olha que interessante, o objetivo do exercício era cicloergometria de membros superiores para poder ativar o sistema cardiovascular. Era um objetivo, e talvez a droga estivesse ali como era um pós-operatório, com o objetivo que não é o mesmo do paciente com choque séptico ou de um AVC agudo, como você colocou. E se alinhavam os dois objetivos. A remodelação e o trabalho do condicionamento, ele precisava acontecer desde cedo. E eles mostraram como seguro, como critério de segurança adequado fazer isso com doses leves de medicação. Então é importante alinhar para que a gente saiba o que a gente propõe e por que a medicação está sendo utilizada ali. Então, a gente tem comportamento e tem o objetivo da droga. Eu acho que é um caminho crucial para a gente entender para fazer uma boa prescrição, né, do exercício. Então, eu sou uma pessoa um tanto quanto de raciocínio, né? Então, acho que a gente falou em seleção de paciente, no comportamento da droga, aumentando, diminuindo, a gente falou em dose, né? E a gente falou agora, né, sobre o porquê, né, que essa medicação está ali, né, naquele paciente. E eu acho que por último não dá, que depois eu quero trazer umas situações clínicas para a gente exemplificar. Não dá para a gente esquecer então, e você já exemplificou super bem falando no tópico anterior, mas do tipo de intervenção, né, Sonclair? Porque a gente tem batido nessa tecla. Fisioterapia é uma gama de possibilidades. Né? Então, não é, pode fazer fisioterapia, não pode fazer fisioterapia. É qual a intervenção que você está propondo ou que você gostaria, se essa intervenção cabe dentro de tudo isso anterior que a gente falou. E aí, eu queria fazer uma ressalva aqui, né? Se ela não cabe, será que não tem alguma outra que cabe? Antes de você desistir de não fazer, não vou fazer, porque ele tá com droga e eu queria colocar ele em pé, né? Porque eu quero treinar o ortostatismo, não sei o quê. Tudo bem, não cabe naquele momento, então não precisa excluir esse paciente de um programa de reabilitação ou de algumas intervenções que outras, né? Então, eu acho que é outra coisa para a gente pensar quando a gente fala em droga vasoativa e imobilização. Qual a intervenção que você está querendo escolher? E se aquela de repente não cabe agora, vai buscar outra maneira de suprir aquilo que você estava querendo com outra intervenção, né? Isso vai caminhar para um ponto que eu acho muito interessante. A gente tem começado a estudar um pouco isso aqui, sabe, Débora? Que é a intensidade do exercício. É muito difícil, você trabalha com isso diretamente nas suas pesquisas também, é extremamente difícil a gente bater o martelo sobre os níveis de intensidade do que a gente oferece para os nossos pacientes na UTI. Porque a gente está falando de atividades que normalmente são de baixíssimo impacto metabólico, né, de consumo de oxigênio, mas que para o perfil dos pacientes que a gente trata pode ser que seja extremamente extenuante. Eu vou citar um negócio que eu acho muito bacana, que não tem a ver com drogas vasoativas, mas tem um trabalho de um grupo de reabilitação aguda para pacientes com transplante de medula óssea,
nos Estados Unidos, eles fazem vários estudos, eles têm protocolos específicos para esses pacientes, que eles separam o que se oferece para poder determinar lá com o uso de determinada taxa de plaquetas. Então, o que fazer com o indivíduo com determinadas faixas de plaquetopenia? E aí eles falam que nenhum indivíduo é contraindicação, mas depende da intensidade do exercício. Então, eles sugerem que pacientes com plaquetas de menos de 5.000 são pacientes que devam fazer, por exemplo, atividades de vida diária na beira do leito, sentar, levantar, sair do leito e etc., mas que não deveriam caminhar livremente ao redor da unidade. Então, o que você falou, eu falo muito para os alunos como arsenal. Qual é o arsenal que você tem em mãos e o que é que você pode oferecer? Então, talvez a gente direcionar os estudos para o nível de intensidade de cada uma das coisas que a gente faz, torne a gente um profissional muito mais seguro na prescrição. E relacionado a drogas, então, nem se fala. Qual é o impacto metabólico, qual é o impacto hemodinâmico daquilo que você está propondo ao paciente? Ah, eu vou mexer a perna do paciente, mas eu não vou porque ele tem drogas. Mas você acha que mexer a perna do paciente vai subir tanto assim a demanda hemodinâmica dele? Talvez não. E talvez tenham coisas que você acha que é de baixíssima demanda e quando você entende, é perigoso. Eu vou dar um exemplo aqui, prancha ortostática. Às vezes você botou uma prancha ortostática na sua unidade, você pega um indivíduo que está com droga, você fala, não vou fazer nada ativo, bota na prancha e sobe a prancha 90 graus no primeiro dia. Aí ele faz uma baita de uma hipotensão. Tem um desses trabalhos que cita isso, que um dos problemas era a hipotensão na prancha ortostática. Então, conhecer o arsenal, conhecer a intervenção é obrigação nossa. E talvez aprofundar o estudo seja uma demanda, uma necessidade muito grande que a gente tem dentro da nossa área de profissão. Perfeito. Como a gente daqui a pouco está acabando, né? Eu queria trazer algumas outras observações assim a respeito disso, né? Então, eu acho que é o que você falou muito também. A gente precisa discutir isso em equipe, né? Eu acho que não é uma decisão exclusiva nossa, é, pelo contexto do paciente, né? Eu acho que, obviamente, eu não vou chegar, eu falo isso muito para os alunos, não preciso chegar no médico e falar assim, então, ele está com droga, o que que eu posso fazer? Né? O que você pode fazer, é você que tem que saber o que que você pode fazer, né? Mas a discussão do contexto. Então, por exemplo, eu já tive paciente, não é Nora, mas Liprid, enfim, mas para ilustrar, que estava com lipid super alto. E aí eu estava receosa de levá-lo lá fora, de sair, caminhar, enfim. E aí o médico falou, Débora, vai tranquila, porque assim, isso não vai sair logo, né? O coração dele é muito ruim, a gente está usando por outro motivo para tentar uma outra via, né, de função cardíaca melhor, né? E a gente não vai tirar essa droga logo. Né, era um paciente que talvez fosse candidato a transplante. Então, assim, e aí, né? Então, acho que é uma coisa a se pensar essa discussão em equipe. E outra coisa que eu queria comentar também é, às vezes, o paciente está em cuidados paliativos, né, Sancler? Que está com droga e aí a equipe opta por não aumentar, mas não quer tirar, né? Não vai tirar. Mas aí, ó, teto, bateu o teto, a gente não vai aumentar mais. E às vezes o paciente está acordado, né? Enfim, e aí, em equipe, em discussão, e às vezes até com o paciente, eu tive acho que foi no final do ano passado, uma paciente assim, que tava com droga alta, e a paciente, tipo, gente, eu vou morrer, me deixa ir lá fora, por favor, me leva lá. E aí, você conversa com a equipe, se Faz parte, né? Faz todo mundo parte. tá alinhado com aquilo, né? Você fala, bom, tudo bem, tá com droga, mas dentro desse contexto, o que que a gente vai alinhar, né? E aí, também acho que vale também a gente pensar assim, né? Você vai parecer meio grosseiro que eu vou falar, mas assim, também não é porque o paciente, né, tá em final de vida que a gente vai falar, então vamos e faz de qualquer jeito, porque também se cair não vai aumentar, ele ia morrer de qualquer jeito. Não, né? É como que a gente pode fazer isso com a maior segurança ainda, né? Então, de repente, é melhor levar no leito da UTI mesmo e sair para não fazer a transferência, ou não, dá para fazer a transferência, para isso a gente vai passar um tempão com ela, primeiro, né, com o decúbito bem elevado, para depois transferir o impacto ser menor, já que a gente não vai aumentar a nora, né? Então, mesmo assim, ainda escolher dentro do arsenal de possibilidades, que vai passar passivo, de repente é uma opção, né? Vamos passar passivo para não trazer uma intensidade muito alta, de repente, para aquele paciente. Então, acho que contextualizar também é importante, porque a gente tem alguns pontos que saem, né, dentro do quadradinho ali do que é o comum, né? É.
Eu vou usar uma historinha aqui, você está falando, também não é de qualquer jeito, e não é só para os pacientes paliativos que vale isso, eu acho que vale para tudo. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho um colega, uma vez a gente estava na UTI e tinha uma paciente que estava com uma bomba com droga vasoativa, no caso era Niprid. E aí ele procurou alguém para ajudar ele, porque já tinha chegado à conclusão que daria para poder levar essa paciente para caminhar dentro da UTI, era uma dose que não era elevada, era uma dose baixa, e ele procurou alguém, não achou ninguém para desconectar e levar o pedestal com a bomba, e aí o colega, na melhor das intenções, mas de uma maneira muito errada, ele abriu a bomba e tirou o soro que estava diluído no niprid. E aí a infusão, que era de uma determinada dose, passou a ser uma dose cavalar, muito absurda. A paciente levantou 2 passos e a paciente desmaia, né? Por hipotensão, volta correndo, tudo foi revertido, tudo se corrigiu, mas a segurança não só na escolha, mas a segurança no procedimento, ela é importante. Então, pensar que quando a gente está lidando com pacientes em uso de drogas vasoativas, a dose da droga, ela precisa ser extremamente bem cuidada. E quem faz isso é o pessoal da enfermagem. Então, a gente precisa estar atrelado a eles para que seja oferecida a medicação de maneira adequada, para que não tenha desvio, para que não aumente ou diminua a dosagem. E caso seja necessário, que é muito provável que alguma intervenção sua seja necessário aumentar ou diminuir um pouco a quantidade da medicação, que todos estejam cientes e preparados que isso pode acontecer, né? Então, poxa, eu estou com um paciente que é hipotenso e eu vou levantar ele está em uso de nora, mas está estável no momento. Mas levantar uma pessoa que está muito tempo deitada gera hipotensão postural. Então, vamos ficar preparado que talvez a gente precise... Não é que eu vou abortar a missão antes de eu começar e nem durante. Às vezes eu preciso só de um ajuste. Então, a gente precisa trazer, como você disse, essa discussão para a equipe. Ela nunca vai ser só do fisioterapeuta. Agora, o fisioterapeuta precisa conhecer o seu arsenal. E ele precisa conhecer sobre a segurança, os critérios de segurança. Porque aí, você falou muito bem, a discussão muda. A discussão não é o que eu posso fazer. A discussão é, eu tenho isso, isso e isso, o que é que você e você acham disso, disso e disso. E aí, dessa maneira, o paciente se dá muito bem, porque ele vai receber a melhor intervenção para aquele momento, né? Bom, Deixa eu só completar esse raciocínio desse exemplo de caso que você deu, e aí a importância de estar alinhado com a equipe, né? Porque aí, se cair a pressão dele, por exemplo, e precisar aumentar um pouco a nora, você não vai chamar uma pessoa que nem sabe o que você está fazendo, né? Você vai chamar um médico e falar, olha, vai precisar aumentar a nora ou a enfermagem. Ai, não acredito, aumentou a nora do paciente. Não, foi por quê? O que você alinhado. fez com o paciente? Exato. Foi alinhado com todo mundo, né? E aí, de novo, a gente volta lá para o começo para pensar na dose, se está aumentando, diminuindo, porque uma coisa é você fazer isso e precisar aumentar num paciente, só para ficar mais claro de entender, vou trazer em ml hora, mas que está ali com 1 ml hora, e aí você faz e você precisa aumentar, né, para 2, por exemplo. E outra coisa é num paciente que está, sei lá, 20, 25 ml hora e você vai precisar aumentar, aí também não. Será que vale a pena? Né? Então, a Será que importância. faz sentido, né? Será que vai ter mais benefícios do que risco para esse paciente? Exatamente. Aí a proposta de amarrar tudo. E antes, não sei se você ia terminar, mas antes de você terminar, eu só queria falar mais uma coisa, que eu acho que eu queria só pontuar, né, para cumprir aqui o nosso objetivo do podcast de sair fora da caixa, que é também a nossa participação nessa questão do desmame das drogas vasoativas, sabe? E eu penso muito nisso. Obviamente, não sou eu que determino a dose da droga, né? Não sou eu que vou abaixar. Mas, poxa, eu tô lá, tô atendendo aquele paciente, eu cheguei para atender, eu sei que existe um plano multi ali do médico de fazer o desmame daquela nora, por exemplo. Aí eu chego, eu sei que a média alvo do paciente, sei lá, tô chutando, é 70. Aí eu chego, o paciente está com 80, 85. Poxa, eu não posso ir lá e sinalizar, ó, gente, acabei minha terapia, ele tá com uma média de 85. Se alguém quiser tentar ir lá e abaixar um pouquinho, porque às vezes o médico passa uma vez e vai demorar um tempão para voltar, né, Sancler? E a gente está passando direto, a gente pode contribuir, acho que dessa forma, sabe? Eu faço muito isso. Gente, vamos precisar tirar essa nora desse paciente, ó. Vamos tentar baixar um, porque tá aí ficou bem, aí eu volto lá, ó, ficou bem, hein? Daqui a pouco a gente vê se ficou bem, a gente tenta de novo para também fazer essa busca mais ativa, e eu acho que a gente tem um papel dentro disso, né? Então, esse é um jeito que eu acho meio fora da caixa da gente pensar,
e como a gente pode contribuir para isso também, porque também facilita a nossa vida, né? Um paciente com uma hora mais baixa ou sem a nora, por exemplo. E o outro é que eu já passei algumas vezes, eu até tenho um post no Instagram sobre isso. Às vezes é paciente que tá com nora, por exemplo, e não consegue desmamar, porque na hora que você senta ele ou tenta progredir postura, puf, cai, ele fica hipotenso, aí volta a nora, ou aumenta a nora, e o negócio, sabe, não anda. Eu acho que a gente pode tentar tomar mão de outros recursos nossos para facilitar esse processo e parar de, tipo, entre aspas, tá? Mas por nossa causa, pelos nossos procedimentos de tentar progredir postura, super justo, mas acabar voltando atrás na droga, né? Então, por exemplo, já teve paciente que eu usei meia compressiva, né? Que eu falei, não, vamos tentar uma meia compressiva para melhorar o retorno venoso. E aí deu para colocar em pé sem precisar aumentar a nora, por exemplo, né? Enfaixamento de membro, dependendo do paciente, dá para fazer também. Eletroestimulação, né? Se usa muito paciente, por exemplo, não é bem o que a gente está falando, mas um paciente com uma lesão medular, né? Ao invés de você ficar ali insistindo numa droga vasoativa dentro da UTI para conseguir evoluir uma postura, de repente a eletro pode favorecer isso também, né? E o básico, né, Sancler, de fazer bem feito uma mobilização ali no leito, né, para fazer esse retorno venoso otimizado antes, subir decúbito, né? Esse cuidado eu acho que também favorece a gente não contribuir para aumentar na hora do paciente, por exemplo, por uma intervenção nossa de tentativa de evoluir postura, né? Eu acho que é assumir as responsabilidades, né, do que a gente precisa fazer com o paciente, isso você está falando. E isso, né, para os nossos ouvintes aqui, eu particularmente acho que é o divisor de onde estão os profissionais de excelência e onde não estão os profissionais de excelência. Que tanto você assume a responsabilidade e você pensa fora da caixa no que for preciso e dentro da caixa, e você junta todas as informações para alcançar o resultado. Como você disse, é um ciclo. Ó, eu tô botando em pé, ele fica muito hipotenso, então eu não vou botar mais em pé. Acabou. E quem se perdeu nessa foi o paciente. Não foi o fisioterapeuta, não foi o médico, não foi o enfermeiro, não foi o técnico, foi o paciente. Então eu acho que é assumir as responsabilidades. Muito, muito legal a dica sobre como devemos, né, pensar um pouco dentro da nossa assistência. Bom, Débora, nosso tempo está chegando ao fim, a gente chega ao final de mais um episódio de Qual é a Evidência, Físio, e nesses episódios a gente não dá uma dica específica, a gente pega as referências que a gente citou aqui, coloca na descrição aí do episódio no YouTube, então vai estar embaixo para você agora as referências bibliográficas desses artigos que a gente citou. Eu vou só acrescentar tem uma revisão de 2020 da Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, é uma revisão integrativa sobre isso, o pessoal do Hospital São Cristóvão, em São Paulo, fez uma revisão sobre trabalhos que já citaram a relação da mobilização com o uso de drogas vasoativas e chegam a essa conclusão que a gente falou várias vezes, que é seguro, é viável, principalmente quando a gente fala de doses baixas e moderadas, e que a seleção do paciente é importante. É, Débora, posso, diga. posso, não, posso, a gente não dá dica nesse episódio normalmente, mas eu queria Mas dar você uma. achou uma dica hoje. É que agora eu liguei vários pontos, porque eu estava falando de lesado medular, da possibilidade, por exemplo, né, da eletro, enfim. E aí eu lembrei de uma dica que eu vi, inclusive no Instagram do Acreditando, que é um centro de reabilitação, né, de lesado medular aqui de São Paulo, e que agora me ligou todos os neurônios aqui para falar que faz muito sentido também com o que a gente está falando de uma forma fora da caixa. Mas eu vou falar, é um filme do Will Smith que chama Um Homem entre Gigantes. Eles sugeriram lá no Instagram deles, né? E é a história de um médico que descobriu um trauma cerebral, né? Um tipo de trauma cerebral que estava muito relacionado ao futebol americano. E aí ele vai. Você já assistiu? Não? Não, mas eu sei qual filme é É. esse, ainda não assisti, mas eu sei qual E, é. e aí ele começa toda uma discussão, né, uma luta, digamos assim, né, contra as instituições esportivas para falar sobre esse assunto, né? E aí ligou as coisas e eu falei, bom, acho que é um bom filme como dica, porque é isso, eu acho que a gente também tem que batalhar dentro das nossas UTIs para que a droga vasoativa não seja uma barreira, a não ser de forma responsável e baseada em evidência, a ser superada e deixando o paciente fora aí desse processo de reabilitação, né?
Perfeito. Esse filme, inclusive, gerou muita polêmica. Eu não assisti, mas eu sei que ele gerou muita polêmica na época, porque é uma verdade sobre o quanto de lesões que os atletas de futebol americano sofrem, né? E É. para quem não sabe, essas dicas que a gente traz no final, muitas vezes elas são assim. A gente, antes de começar, fala, tem dica hoje? Fala, não tem. Chega no final, tem 30 dicas. Então, conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai ligando os pontos e as dicas vão aparecendo. A gente espera, porque a gente sabe que, ó, eu estava até olhando aqui agora, a gente sabe que tem aqui, ó, no nosso podcast, uma das coisas que a gente busca é exatamente, cadê? Eu já tinha achado aqui, ó, tá aqui no copo do podcast, eu acho que não vai dar para vocês verem, é o dinamismo. Então, que seja assim o nosso dia a dia dentro da UT, É, né? exatamente. Débora, obrigado pela Obrigada. participação, obrigado pessoal que nos acompanha, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Nos acompanhem lá nas nossas redes sociais, se inscreve no canal, envia para alguém que pode se beneficiar de escutar também. Até a próxima. Tchau.